Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Decodificando a Jornada Analítica. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana, head de laboratórios aqui do Capra Institute e também head do nosso laboratório de organizações analíticas, onde eu acompanho de perto muitas das transformações que diversas empresas e lideranças têm passado ao longo dos últimos anos. Então, eu tenho tido essa oportunidade de conversar com diversas dessas lideranças, dessas empresas, para entender um pouquinho sobre quais são os principais desafios, os principais aprendizados e os principais impactos dessa jornada analítica. Então, hoje nós estamos no nosso quarto episódio, a gente já teve lideranças de diversos segmentos, Electrolux, IP, e hoje eu tenho o prazer de receber mais um convidado super ilustre para a gente conversar um pouquinho e entender como que é mais uma jornada em uma empresa diferente. Então, já vou trazer ele aqui junto da gente. Vem cá, Andreata, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E já vou pedir para você se apresentar um pouquinho. O Andreata está na Unilever hoje e conta para a gente um pouquinho, Andreata, como que é estar nessa posição de ser uma liderança analítica dentro de uma empresa aí do tamanho da Unilever. Obrigado, Ana, pelo convite. Uma honra estar aqui. Já vi que a galera que está passando aqui é tudo pesada do meio analítico. Alguns já devem conhecer também de tantos eventos, né, que a gente já fez, já passou juntos. Bom, você perguntou sobre... Bom, antes de falar, né, deixa eu me apresentar. Rafa Andreato, estou na Unilever tem 17 anos já. Passei por diversas áreas e desde 2019 eu lidero uma estrutura que a gente chama de Data Hub. Em posições diferentes. Inclusive, isso é algo curioso de liderar uma organização analítica dentro de uma empresa multinacional. As empresas se transformam com o passar do tempo. Então, essa área ela nasceu dentro de uma estrutura de inteligência de vendas que foi ganhando uma importância gigante durante a pandemia e muito pela não visibilidade do que estava acontecendo no ponto de venda, porque as pessoas não podiam sair na rua, não podiam visitar a loja, e o que a gente tinha de informação acabou sendo a base estrutural de tomadas de decisão na companhia. E aí, visto esse tamanho, a gente evoluiu a área para o que a gente chama de Data Hub, para atender todas as unidades de negócio dentro do Brasil. Essa estrutura foi tomando cada vez mais corpo, e no ano passado, né, na verdade, no começo desse ano, a gente fez uma transição, onde essa estrutura agora passa a reportar oficialmente dentro das estruturas globais do que a gente chama de Digital e Technology, né, que é o antigo clássico IT junto com Data, e a gente não atua mais só em Brasil, agora a gente atua para uma ótica mais latam. Então, cada vez mais a área vai tomando corpo, né, ela vai se expandindo. O desafio só aumentando. E muda muito a ótica da liderança também, né? Porque quando você está dentro do negócio, é como se você estivesse dentro do problema. Sim. Então, você sabe da urgência, da necessidade daquilo. Agora eu estou numa área que é global e numa área que não está vivendo o problema no cotidiano. Então, a grande dificuldade é como eu me mantenho conectado para não perder o maior benefício que o Data Hub trouxe para o negócio, que é a velocidade das entregas. Sim, e a proximidade. Não, e a qualidade, né? Porque você acaba sabendo exatamente o que a pessoa precisa. Tanto que tem, acho que umas 3 semanas, não tem nada a ver com as perguntas, tudo. Já aproveitando aqui para viajar, porque eu vou falando que às vezes nem posso falar. É para a gente seguir no flow, bora. E aí a gente está discutindo inteligência artificial, é uma grande corrida, né? Todo mundo quer. A corrida espacial agora é a corrida da inteligência artificial. E uma área de negócio chegou para mim e falou: Rafa, olha, putz, eu vi essa inteligência artificial, tal, que faz isso, eu quero contratar para minha área. Aí eu olhei e falei: você precisa contratar mesmo? Não posso fazer isso com o que a gente tem no Data Hub? Aí vem o ponto, né? Ah, mas vocês vão demorar para fazer, mas vocês não têm isso pronto, mas será que tem conhecimento? Falei: olha, dado que você está me pedindo, eu acho que a gente consegue fazer mais rápido do que você comprar essa externa. Ela duvidou, em 10 dias a gente montou para ela o que ela precisava. Então, assim, e deu certo. Né? Amanhã é o dia do lançamento. Então, é engraçado a gente ver isso, porque nunca uma estrutura global entregaria um produto, ainda mais com inteligência artificial embedada, em 10 dias. Isso só aconteceu porque a gente sabe a dor de negócio e a gente sabe que, neste momento, com a corrida da IA, a importância de você ter isso perto de você é crucial. Senão, você vai perder o controle.
Fica até Sim, de dica a aí para. gente boa, já começamos um papo com uma super dica, porque a gente tem vários outros clientes que também têm essa questão de ter a estrutura global, né? O hub global, a estrutura global. E às vezes a comunicação com esse, acho que já começa por aí, né? A comunicação com esse time já é muito difícil, seja por questões de diferença de linguagem, de localização, fuso horário que seja, mas enfim. Então é algo tão distante que assim a gente sabe que é feito pelo global algo, mas na prática a gente está aqui no negócio cheio de dor, cheio de demandas, né? Que a gente precisa resolver com dados e a gente precisa desses recursos quase que localmente, né? Então, e eu acho legal você contar tudo isso porque você tem uma experiência muito grande dentro de uma mesma organização. E muitas vezes, por mais que a gente já tenha avançado muito, a gente se pega assim com pessoas falando: "Ah, mas essa é uma conversa técnica". Né? Essa questão de analytics, dados, etc., é uma conversa muito técnica. Olha como que uma estruturação afeta toda uma empresa, e na verdade é quase que o contrário, né? Vocês foram mudando, os problemas foram mudando, veio pandemia, passou pandemia, e a forma como a empresa se organiza teve que mudar. E dados está relacionado com isso. Então, não é, gente, vamos mudar agora porque dados está falando, analytics está falando. Não, é o nosso processo mudou, as nossas decisões mudou, porque o comportamento de todo mundo mudou, independente da pandemia ter acabado. Então, a gente precisa se reorganizar e se adaptar. E eu acho que esse é um dos grandes ganhos em ser uma empresa orientada a dados, né? Qual que é a sua capacidade como organização de ir mudando, de ir se ajustando de acordo com esses movimentos de mercado, né? Senão, só acho que você vai ficando cada vez mais engessado e cada vez mais para trás, né? Você não vai surfando a onda junto das novas tecnologias e aproveitando tudo que está acontecendo. O segredo disso é o desapego. E talvez, como eu já estou com 6 anos na área de dados, é muito difícil eu querer desmontar o que eu montei. Quando eu cheguei, era fácil, era dos outros. Você vai lá e desmonta. Né? 6 anos depois, quase tudo está lá, eu coloquei o dedo. Então, se eu não pensar que o que eu fiz há 6 anos atrás podia ser feito de uma forma melhor, alguém vai sentar e vai fazer melhor. Então, esses dias mesmo, tem um processo super importante dentro do nosso SNOP, e que o time de finanças veio me questionar, falou: Rafa, por que precisa ser nessa data? Né? Aí eu expliquei e falei: olha, isso aqui foi um desenho que a gente fez lá em 2020 e que contava com tal ponto. E aí ele pegou e falou: tá, mas você precisa mesmo de tudo isso de dias? Aí eu comecei a pensar, falei: peraí, deixa eu redesenhar do zero. Se fosse hoje, como que eu faria? Ganhei uma semana numa atividade. Só porque a gente já tinha uma tecnologia superior que entregava o mesmo número sem eu ter que esperar todos aqueles dias com nível de acuracidade relativamente próximo. Era um pouco menor, mas relativamente próximo. Eu falei: olha, essa semana vale esse 1% a mais no bias, né, específico antes? Ah, não, é melhor ter antes, porque a gente vai ganhar outras coisas no bias lá na frente e vai compensar por não fazer as coisas na correria. Então, é engraçado isso, né? Os processos podem ser mudados e atualizados, só que normalmente quem é o dono do processo é a Tem pessoa aquela mais difícil para ter resistência, né? essa. Boa, Exatamente. verdade. E eu acho que você, Rafa, dentro da Unilever, eu acho que praticamente vocês passaram com a gente em todas as etapas que a gente fala que são as etapas da cultura analítica da nossa mandala. Né? Então, acho que assim, você é melhor do que ninguém, conhece todas as fases, porque a gente passou pelo momento de despertar, de começar o movimento, de ajudar a acelerar o movimento e a ganhar corpo. A gente passou pelo momento de hackeada da tomada de decisão, de entender de fato quais eram os problemas que o negócio precisava resolver. Passamos pela etapa de modelagem, de dashboards, entre inúmeras soluções. E o que a gente está conversando aqui muito hoje é a questão dessa criação dos espaços, das rotinas e dos processos, né? Então, esse é uma parte, uma fase muito importante dentro da jornada, porque eu brinco assim que o produto, né, seja a inteligência artificial, seja o dashboard, ele é muito bacana. Óbvio, a gente precisa daquilo para conseguir tomar uma melhor decisão, mas ele não é o fim.
né? Ele é um meio para a gente conseguir ser ali no fim uma empresa mais orientada a dados, uma empresa mais analítica. E a gente brinca também que por mais que a gente fale que tem uma jornada, que tem todas essas etapas, é muito difícil, não é tão linear assim, né? Vamos lá, gente, hoje estamos no hackeamento, amanhã a gente está no rotinas e espaço. No dia a dia é uma loucura, né? A gente volta, às vezes, 10 casas, a gente avança, depois a gente volta mais um pouco, a gente começa a falar em desenvolver habilidades, em depois em cuidar da governança disso tudo para que tudo possa se sustentar e o movimento dê continuidade. Então, o dia a dia são inúmeros desafios. E acho que a parte de processo e implementação de rotinas ainda é um desafio muito grande dentro das organizações, principalmente nos dias de hoje, que tem todo esse hype da inteligência artificial. E na hora que a gente entrega uma solução ali, né, para o nosso cliente final, fica um pouco de, tá, e aí? Como é que eu agora acoplo isso à minha rotina de tomada de decisão? Como que eu uso isso, sabe? Tipo, o que eu faço com isso? Não era para ser simples, já pegar, acoplar na minha rotina e usar? E muitas vezes não é tão simples assim, né? Virar essa chave de antes você não tinha essa IA, antes você não tinha esse dashboard, e agora? Como que ela faz parte mesmo do seu processo de negócio, de vender, de comprar, de atendimento ao cliente? E na Unilever, a gente ajudou vocês, eu acho que num momento muito importante, que foi da criação do Data Station, né, da sala da Unilever Data Station. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi esse processo de criação, de onde que veio, acho que essa necessidade, essa iniciativa, e na sua opinião, assim, como que esse espaço se conecta com o desenvolvimento mesmo da cultura analítica dentro da Unilever? É curioso, a Data Station ela começou por um motivo e ela terminou com outro diferente que eu acho melhor e muito mais conectado ao que você colocou na pergunta. A Data Station nasceu o conceito antes da pandemia, né? Uns 2 meses antes da pandemia, né? Tava lá eu e o Edu desenhando como que a gente ia passar pelas etapas da mandala, e aí a gente falou, não, a gente precisa de uma sala. E aí eu conversando, na época eu era gerente ainda, conversando com a minha antiga diretora, falei, cara, preciso de uma sala, sei lá, pega uma do escritório. E na época o escritório era o dobro do tamanho, né? E aí a gente falou, vamos pegar uma salinha, pequenininha, uma sala pequena, devia ser, sei lá, 4x4, assim, de tamanho. Aí fomos levar para o CEO da época. Aí o CEO olhando ali, falando, olha, eu gosto da ideia de ter um centro analítico, uma sala onde as pessoas consigam olhar e ver que a Unilever está se desenvolvendo e que isso é prioridade da agenda de todos. Aí ele pegou e falou, essa sala é muito pequena, eu vou colocar uma sala onde todo mundo possa fazer. Ele pegou a maior sala do escritório, que era a sala do antigo CEO, anexou as 2 salas de telepresença que tinham do lado, e falou, a gente vai precisar tanto de telepresença, já está um pouco melhor a tecnologia, e falou, pode fazer ali. A gente falou, nossa, o negócio ficou gigante. E desde então, aí veio a pandemia, ficou 2 anos para a gente poder construir a sala, tá? Porque travamos investimentos. Ela é, de longe, a maior sala do escritório. E ela não só é a maior sala, como ela está viva até hoje, mesmo com metade do escritório tendo sido cortado desde então, por conta da volta da pandemia, trabalho híbrido e tudo mais. E a sala ela foi criada com um objetivo, que era ser como se fosse o centro analítico da companhia. Várias telas mostrando várias informações, tudo em tempo real. Eu lembro dele chegar na sala e falando, olha, eu quero ver isso aqui igual a Bolsa de Valores. Todo mundo no telefone, na gritaria, falando com cada um, dizendo, viu essa oportunidade aqui, ataca desse jeito, ataca daquele outro. Ia ser super legal. Mas o grande problema disso, né, é a atualização da informação. E qual informação está sendo atualizada em cada momento e quando que você pode ter algo mais estratégico e algo mais tático. Com o passar do tempo, a gente foi migrando o desenho e o design da sala, a gente passou desde a criação dela, foram 2 reformas, né? E hoje ela é um ambiente onde a gente consegue tanto levar os nossos clientes, ter uma discussão analítica de qualidade com eles dentro dos JBPs, num ambiente com uma cara premium, um local onde você consegue trazer as lideranças do varejo e discutir analiticamente o resultado deles com a Unilever.
e ela conseguiu se tornar o centro onde todas as pessoas da empresa marcam reuniões com tópicos analíticos ali dentro. Então, ela não fica mais fixamente mostrando algum tipo de informação, mas ela é o ambiente para você discutir coisas analíticas. E o mais legal, ela também é a nossa escola de dados. Desde 2023, a gente transformou as sextas-feiras a sala numa escola, com mesa, sala de aula mesmo. E aí, de 30 a 40 alunos aprendendo programação, estatística, Power BI. Esses alunos são funcionários da empresa de áreas completamente diferentes, em módulos que a gente costuma gastar aí de 3 a 4 meses de aula. Inclusive, a gente até já fez uma turma avançada para uma galera que se formou, porque eles pediram, eu quero aprender mais, eu quero, ganhar mais conhecimento. Então, o legal é que ela começou como sendo uma bolsa de valores e ela se transformou num centro cultural, né? Acho que essa é a grande normal, virada. eu acho também, né? Porque quando a gente tá ali, sei lá, na prototipação, até na ideação desse tipo de espaço, a gente tá com condições normais de temperatura e pressão, né? Na medida que a gente vai evoluindo e vai entendendo, calma, isso não vai funcionar na prática. Na prática, a nossa realidade é um pouco diferente. O uso não adianta. Ó, vamos lá, o custo que eu vou ter, talvez, para manter todos esses dados sendo atualizados em real time é um absurdo. As pessoas vão tomar mesmo, talvez, decisão com todos esses dados em tempo real? Não, porque o nosso processo de tomada de decisão para todas as decisões ainda não é em tempo real. Então, acho que é o momento de fazer tipo uma calibragem, sabe? Então, calma, vamos calibrar, vamos ver o que faz sentido e pelo menos ter uma primeira versão ali da sala para, obviamente, depois ela ir se atualizando, né? E a sala continua com as informações, você pode abrir qualquer dashboard dentro dela em altíssima qualidade. Inclusive, a sala tem a maior tela, né, da empresa, então é muito mais fácil você colocar 3, 4 gráficos que sejam em conjunto para poder cruzar informações. E algumas reuniões específicas, como revisão de negócios, né, revisão do quarter, que a gente costuma ter, algumas reuniões derivadas do ciclo da SNOP também acontecem ali dentro, porque são reuniões que você precisa discutir analiticamente. Benchmarks com outras empresas, a gente também costuma tocar lá. Então, virou um centro, né? Não, a gente também tem a nossa garagem de inovação, que tem outro propósito, mas a garagem de inovação tem o propósito de inovação de médio e longo prazo, de horizontes diferentes. A Data Station é o local onde você discute insights analíticos, né? E tanto que, para reservar a sala, tem uma fila de espera, não é tão simples assim. E aí você tem que provar que você está indo discutir um tema analítico. E é uma das secretárias nossas, né, que trabalha no time de dados, que dá, ó, isso aqui realmente é, isso aqui não é. E acho que esse o próximo tema que eu queria entrar. Ótimo que você já trouxe ele, porque muitas, né? A gente tem outros clientes que a gente passa por essa construção de espaços analíticos, e óbvio, tem toda a questão até que você falou da obra, né? Da estrutura física em si, da obra, do tipo de equipamento que a gente vai colocar lá, do tipo de tecnologia. Beleza, isso dá trabalho? Dá trabalho, mas acho que o grande ponto é realmente o uso do espaço em si para o propósito que a gente desenhou. Porque mesmo você tendo falado assim, mudou um pouco da bolsa de valores para o que a gente tem hoje, o propósito sempre foi ter discussões e insights com base em dados. Né? Esse valor segue, esse propósito segue sendo único. E por muitas vezes você pode criar um espaço muito bonito que vai ficar tipo um elefante branco na sala, sabe? Que vai virar quase às vezes uma pintura. Tá aqui, gente, para quê? Não é usado ou não é usado para o objetivo que deveria, acaba virando talvez uma sala de reunião como outra qualquer. Então, como olhando assim, né, para esse dia a dia mesmo e até para os dias de hoje, quais pode falar só alguns que eu tenho certeza que vão ter vários, mas quais que foram esses processos e essas rotinas que vocês tiveram que implementar para garantir esse uso adequado da sala? Então é isso, olha, você tem que trazer um tema analítico. Não adianta você querer vir aqui e discutir outra coisa, ou outros exemplos que a gente sempre vê. São reuniões até estratégicas, mas cada um leva seu computador ou só uma pessoa tem acesso ao número e é no PPT que está no desktop dela. O negócio não está nem, sei lá, no Power BI compartilhado
entre as pessoas daquela área. É ela que tem aquela informação. E a sala democratiza muito o dado porque todo mundo está vendo uma mesma informação, né? Você falou um ponto importante, né? Que é a pessoa chega com um Power BI, só a pessoa tem informação. Esse talvez seja o grande dilema atual de várias empresas, que é o Power BI hoje é uma ferramenta mais democratizada. É muito fácil você encontrar algum tipo de recurso que hoje consegue criar sucesso em Power BI. Afinal, o Power BI hoje é o que o Excel há 15 anos atrás. A pessoa Sim. sai da faculdade, minimamente tendo uma noção, já tendo mexido na vida, e ela começa a operar. Aí o que acontece? Você pode criar diversos dashboards da empresa e voltar para o mesmo problema que a gente teve com o Excel lá atrás, que é cada um chega com uma informação diferente, com uma fonte diferente, por aí vai. O que a gente tem tido muito trabalho é a gente garantir a manutenção dos top relatórios. Então, a nossa área, por ser uma área central de dados para a empresa, ela gera diversos Power BIs, vários deles com um ciclo de vida curto. Ah, vou fazer uma Legal. promoção específica e quero fazer o acompanhamento dela. Vai ser um Power BI de 3 semanas, um mês. Mas beleza, tá ali, o cara consegue acompanhar personalizado o que ele quer ver e facilita a vida. Agora, os estruturais, resultado da entrada, resultado de sellout, o share, as variações de preço, isso tudo a gente tem um local específico que é o mesmo. Tem 4, 5 anos, que a gente vai melhorando em cima, mas é o mesmo. E a gente toma um cuidado para que eles se mantenham únicos. E únicos com um nível de acesso muito alto. Tanto que até hoje, a Unilever no mundo tem mais de 200 mil relatórios. O Data Hub cuida de 35 relatórios. Desses 35, 6 deles estão no top 50 da empresa. Os mais Isso falando usados. de todos os países. Né? Nossa. Então, ou seja, a gente está pegando a população inteira e falando, você vai usar esse. E essa é a grande diferença. Eu estava comparando agora, né, que estou começando a assumir algumas coisas no México, comparando como que o México opera, né? E o México não teve essa centralização de ter um data hub. Então, os relatórios, até tem relatórios centrais, mas tem muito relatório que acaba fragmentando. E isso é um perigo. Né? Então, essa parte, esse baseline que as pessoas têm que fazer atrás na cadeia, que eu acho que vocês já devem ter passado um pouquinho nos outros episódios, ele é super importante para você manter a qualidade das discussões. Senão, já era. Cada um vai chegar com um número na reunião e não vai ter mais a verdade absoluta. E a gente teve que comprar algumas brigas, porque tinham donos de informação. Né? Tem informação, por exemplo, a informação oficial de share é de uma área específica. E a gente começou a ter outro share. Como que a gente vai operar uma empresa com duas informações de share? Foi um alinhamento pesado para a gente conseguir fazer, e hoje, 5, 6 anos depois, extremamente liso. A gente consegue operar sem ter estresse em nenhuma das áreas. Mas acho que passou por esse momento de discussão e estresse para definir quais que eram, acho que as métricas oficiais, né? Nossa, acho que isso que você falou é muito importante, porque tudo bem você ter um relatório temporário para atender a sua necessidade, mas assim, passou o prazo, é como se o negócio expirasse, sabe? Acabou, literalmente morreu, você não precisa talvez você desligar, mas pelo menos deixa um pouco inativo e pronto. Você não precisa ficar alimentando ali 200 relatórios que não são usados e o ponto que você falou, cada área passa a criar a sua versão daquele mesmo número. Aí você chega e gente, a gente já passou acho que por várias reuniões desse sentido com inúmeros clientes. Você chega na reunião, a pessoa começa a discutir o número. Não, mas a margem não era tanto, mas o sellout não era tanto, mas o número que eu tenho aqui é diferente. E às vezes você vê, não é que o número de um é certo e o outro é errado, mas um está considerando um período de tempo diferente. Ah, esse daqui são dos 30 dias, esse daqui são dos últimos 60 dias, e assim vai. Então, mas as pessoas não param para discutir isso, sabe? Tipo, qual que é o nosso prazo oficial? Qual que é a nossa regra oficial? Ah, é essa. Para inadimplência é isso. Para margem é isso. Para receita é isso. Não, as pessoas não discutem isso. Ou criam isso dentro das suas próprias áreas. Então, quando a gente coloca, evidencia a informação na tela, traz todas essas questões à tona, né? Que precisam. Acho que é isso que é o de fato que precisa ser discutido para mover o ponteiro da cultura, né? Não é a tecnologia que está sendo utilizada ali. Mas legal. E dentro do que você está falando, né? Eu sei que você quer discutir bastante sobre processos.
você garantir processos em outras áreas é muito mais difícil do que garantir dentro das suas. Então, eu sempre, qualquer palestra que eu falo sobre como foi a construção do Unilever, sempre tem 3 pilares importantes para que a nossa cultura analítica desse um salto. O primeiro deles é a qualidade do dado. Você tem que ter o dado, tem que estar ingestado, arrumadinho, e tem que estar em algum lugar. E tem que estar acessível para todo mundo com uma frequência de atualização importante. Foi anos para a gente ter uma boa cobertura, para a gente ter os dados ingestados numa frequência correta, para a gente olhar o número e estar com data quality ok. Essa parte é crucial. A outra parte é ter pessoas. Você tem que ter pessoas que tenham o mínimo de conhecimento de programação, de estatística e de negócio dentro de uma equipe de dados, porque a fusão desses 3 conhecimentos é o que te traz a ciência de dados de fato e o bom uso dessa informação. Então, se você tem as pessoas e o dado, teoricamente daria para você fazer o que você quisesse. Não dá. Porque a tríade é o dado, as pessoas e os processos. Dados e pessoas não vão mudar uma empresa. Os processos vão. E é como você usa essas pessoas com esses dados para redesenhar todos os processos. E a gente passou durante 2020 e 2021 por uma reconstrução de todos os processos, que foi um misto de pandemia, novo ways of working da empresa também, que a gente estava se dividindo naquele momento, né, para cada uma ter uma organização mais orientada por unidades de negócio. E, além disso, a gente tinha uma área de dados nova, com um monte de informação que a gente nunca tinha tido na vida, ou as que tinham não eram organizadas nesse nível. Eu nunca esqueço informação básica que a empresa tem. Informação do SAP. Tá lá, é linha de pedido, você tem o número do pedido do cliente e os EANs. Ninguém dava para abrir isso, porque a Unilever tinha mais de 2.000 produtos diferentes, você tinha milhar de clientes que fosse, e aí a unificação disso, e você não tem, você tem vários pedidos por mês, cara, davam, tipo, o Excel nunca abria. Né? E se abria, tipo, da semana. Né? Como é que você conseguia analisar um ano, tendência, fazer séries temporais, usar qualquer modelagem estatística? Então, isso a gente conseguiu organizar e entregar. E aí a gente redesenhou inovação. E daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre processos de inovação, porque esse é um que eu tenho tido muito trabalho na renovação do modo, porque as pessoas trocam. E o processo de inovação depende muito da pessoa que está também tocando o projeto de inovação. SNOP, talvez o mais importante de todos que a gente conseguiu arrumar e que mudou a forma de discutir o número da empresa, desde a construção até o resultado. O outro super importante foi a remuneração variável de vendas. O que guia, né, de certo modo, a equipe é o que ela está sendo cobrada. Então, se você quer mudar a cultura para uma cultura analítica e uma cultura de sellout, você precisa que isso reflita. Mudar o jeito que você cobra. Você tem que mudar a forma de cobrar o vendedor. A parte de retail media, que foi um boom, né, acho que do ano passado para cá, as discussões, é algo que a gente vem discutindo desde lá de 21. Né, o quanto que a gente precisa entender melhor o impacto das ações que a gente toma em qualquer tipo de mídia sendo refletido no dia a dia. Né? A própria sala precisa de um ambiente, né, para poder solidificar e mostrar que é de verdade. Né, que talvez é um dos grandes benefícios, a sala ter lá até hoje, as pessoas olham o astronauta, que é o mesmo até hoje, o loginho da sala, que é esse que está aqui no boné, quem não está vendo, né, está escrito Unilever Data Station, a pessoa já sabe que ali é um ambiente para isso e que a empresa está movida por dados e que se você não entrar no jogo, você vai acabar apanhando de alguma forma. Então, foi super legal poder fazer parte disso. Mas a gente já ampliou isso para processos dentro de R&D, tem processos com RH que a gente também consegue trabalhar. Então, não fica uma coisa só dentro do mundo de vendas, dentro do mundo de sellout. Né? A gente foi reconstruindo processos. E agora, a fase é refazer de novo, que a empresa mudou de novo. Então, a gente passou por uma reconstrução importante do ano passado para cá, em todas as áreas da empresa, seja local, seja global, né? Isso saiu na mídia em diversos locais. E agora, nessa nova configuração que a gente está realmente por unidade de negócio, cada unidade de negócio quer ter a sua liberdade dos seus processos. Né? E alguns processos a gente vai trabalhar cross, alguns processos a gente vai dar essa liberdade. E inovação é um desses. Né? Como que a gente consegue trabalhar inovação de uma forma mais específica, usando os pontos fortes de cada uma das categorias, mas sem perder
o que a gente construiu com dados até hoje. Então, você saber quem é a nova liderança, quem que tem o poder de influência, aonde que você consegue colocar, e talvez o mais importante que eu estou fazendo nesse momento é mostrar o valor sem ninguém pedir. Tem gente que não sabe que tem. É mais fácil eu fazer, eu bato na porta da pessoa e falo, olha que legal isso aqui, ó. Você está afim de fazer? A gente já fez no passado, parou, mas eu vejo que tem potencial para a gente explorar mais isso. E é normal, tem processos que vão se perder, não dá para uma área analítica cuidar dos processos da empresa. Quem cuida das áreas, quem cuida dos processos, normalmente é a área de compliance. Né? Então a gente tem que entender o que a gente consegue manter com a troca das pessoas, e aí com isso a gente atualiza os processos, é o que a gente está vivendo agora. Sim, eu acho que faz parte do jogo mesmo, sabe? De tempos em tempos os processos vão precisar ser atualizados, independente de. Acho que sempre vai existir, ou seja, um movimento de mercado, seja uma mudança macroeconômica, enfim, a gente a todo momento é atingido por esses fatores externos que mudam a dinâmica do jogo completamente, né? Acho que foi um E pouco do agora, que a gente trouxe no início. A questão é como vocês estão se adaptando e o quão rápido vocês conseguem se adaptar e se organizar como empresa. E eu acho que nesses momentos é muito comum que inovação, pesquisa, todas essas partes são as primeiras a cair, né? Tipo, não vamos olhar para isso. Quanto deveria ser ao contrário, né? Calma, agora que a gente precisa do dado ali, na mão, em tempo real, porque agora que a gente precisa simular o cenário para saber para onde que a gente vai de uma forma muito mais ágil e mais rápida. Agora a gente precisa entender o que dá para a gente inovar para gerar um produto, um serviço, uma linha diferente. Então, acho que são nesses momentos de grandes transformações que olhar para o dado e para a informação se torna cada vez mais crucial e é às vezes um momento onde a gente fica um pouco com receio de fazer esse tipo de coisa, né? agora tem um outro plus ali, né, que a gente não falou muito, mas podemos explorar, que é IA, ou GenAI no caso, né, ou Agentic AI, dependendo do ponto de vista que você for Agora trabalhar. estão os Em, agentes. em 2 anos, né, porque vamos pegar o ChatGPT e toda a discussão começou praticamente no meio de 2023, que começou a aparecer, as pessoas começaram a fazer download, era aquele negocinho legal, você faz pergunta para ela, ela te responde. Aí depois foi criando IA de apresentação em PowerPoint, foi criando IA de foto, foi criando IA de processo, do Manus, que saiu recentemente, super. Acho que vai mudar muita coisa nas empresas quando essa adoção começar a ficar mais presente. E aí a gente volta e fala, ok, no mundo onde eu tenho um monte de ferramental novo, como que eu redesenho o processo para poder aproveitar o que está vindo? E acho que esse é o próximo desafio que a gente vai ter, que é os dados habilitam você poder trabalhar bem com inteligência artificial. A inteligência artificial reduz a complexidade, deveria reduzir a complexidade do seu dia a dia. Como que você simplifica os seus processos com a inteligência artificial? E aí eu vou colocar a minha grande discussão interna no momento. Você tem 2 pontos de vista para a inteligência artificial. Ou você vai usar ela para reduzir o seu tempo e com isso você ganhar uma otimização de pessoas, ou você vai usar isso para encontrar oportunidades e criar uma capacidade maior de geração de insights, ideias e alternativas para o crescimento, onde talvez você precise de pessoas. Então, o equilíbrio se dá aí. Você tem que entender que você vai reduzir um monte de atividade e essas pessoas vão trabalhar em cima das novas oportunidades que a inteligência artificial está gerando. E é muito comum você ver isso cair na mão de um financeiro, por exemplo, ou de alguma pessoa que está mirando na otimização, no custo. E do mesmo jeito, você vai ter o outro lado, né, que pode ser o lado mais de vendas, que vai estar, eu estou buscando, eu quero fazer mais, eu tenho aqui a chance de fazer mais. Eu preciso de braço, né, eu preciso de mão de obra de alguma forma. Então, acho que esse equilíbrio é muito vai ser, difícil. e é difícil e é o que talvez dê a separação entre onde cada empresa vai pousar no futuro. Então, Pode ser, é uma boa. Boa. porque A gente discute muito hoje isso no Instituto, né, das novas organizações AI-driven, né? A gente fala sobre esse próximo nível e discussões que a gente tem, eu, Edu, Capra, constantemente uma organização precisa ser data-driven, e aí eu incluo os processos.
né? Então, passar por todo processos, pessoas, políticas e tecnologia para ser AI-driven, a gente falou, cara, não necessariamente, talvez não. Hoje eu posso ter uma organização que é AI-driven sem processo, mas qual que é o reflexo disso? Quanto isso vai se manter, se estabilizar ou não? A gente ainda não está vendo, não tem ali o resultado final, a resposta. Mas eu acho que é isso que você falou, dentro talvez dos próximos meses ou próximos anos, porque está tudo evoluindo muito rápido, a gente talvez comece a ver, sei, tomadas de decisões muito precipitadas, ou cortes muito precipitados que não atingir o resultado que você imaginou e peraí, talvez eu vou ter que dar vários passos atrás aqui como liderança e como organização, porque a história é um pouco diferente do que eu imaginava. Então, eu acho que a gente vai ainda ter vários exemplos nesse sentido, sabe? De empresas que talvez se apressaram um pouquinho para ir para um lado e talvez vão voltar um pouco para entender um pouco de como que acha esse equilíbrio maior para sustentar essa questão de. Pode falar. Não, e aí você pode criar um monte de elefante branco, porque você pode criar um monte de processo baseado em AI. A AI que foi construída, ela pode cair, porque é tudo novo. Você não sabe o que vai ser estável, como que vai ser realmente o futuro. Pensa, sistemas sólidos que a gente tem empresa, é tão robusto que você sabe que aquilo, não importa o que vai acontecer, o sistema vai continuar de pé. Porque se você trocar o sistema da sua empresa, a casa cai. Com a AI, a gente está começando a balizar, não a gente, Guilherme, estou falando, a gente conceitualmente o mercado. Uhum. A gente está começando a balizar processos importantes em cima de inteligência artificial que elas não necessariamente têm a solidez dos sistemas que a gente operou até aqui. Então, o que garante que daqui 3 anos a gente vai estar falando das mesmas AI que a gente está falando e que tudo funcionou super bem, e vários processos que foram redesenhados para usar elas podem correr um risco da sua manutenção. Então, Sim. a corrida da AI ela é importante, mas ela tem que ser feita de uma forma onde você consiga ter plano B, plano C, entenda qual caminho você vai ter que seguir, porque vai facilitar por um lado, mas pode complicar por outro. Não dá para achar que é a bala de prata, né? Que tá E tudo tem, resolvido e confie cegamente nisso. Não é assim. e tem a adoção. A gente pode, a gente tem os processos, mas você tem a adoção dos processos. Se você criou um processo legal e deu pouco tempo, veio uma outra pessoa na empresa, uma outra liderança, e olha aquele processo, legal, mas eu não acredito. Então eu vou fazer de outra forma. Aí, boa parte do que você construiu, ela pode ruir. Então, é importantíssimo, quando você constrói esse processo, te garantir que ele tem uma adoption tão forte que ele possa resistir às mudanças de liderança, ou mudança dos decisores dentro daquele processo. Porque se o processo é tão firme e sólido que todo mundo que está ao redor acredita, mesmo que alguém mude, a energia de ativação é tão forte que ele tem que colocar que sempre a mola vai estar indo ao contrário. Ela vai querer voltar para a posição natural que está funcionando direitinho. Então, Boa. talvez essa é uma das dicas também, né? Para a gente Achei passar. legal. Eu ia até te perguntar isso, porque acho que a gente falou muito sobre como conseguir continuar o movimento independente dos diversos desafios, né? Então, seja uma mudança de liderança ou várias mudanças de liderança, seja uma mudança do próprio contexto de mercado. Então, acho que até como que você pensaria assim nas principais, eu acho que dicas para conseguir com que esse processo e a transformação de cultura analítica continue independente, óbvio, vai às vezes mudar, vai ser de uma forma diferente, mas como manter o movimento mesmo com todas essas transformações e com todas essas mudanças acontecendo assim? Nossa, tem tanta dica aqui que pode dar. Eu vou colocar a primeira delas, que é o processo tem que ser feito em algo que é crítico para a empresa. Se você fizer algo que é fun, é plus, é legal, a chance disso não ser sustentável ou acabar rapidinho é alta, e aí as pessoas vão perder confiança na evolução analítica que você está tendo. Então, o primeiro processo que a gente mexeu quando a gente teve dados foi esse NLP, que é só a alma da empresa, né? A alma ou coração, dependendo do ponto de vista. Então, ali, quando aquilo se solidificou, não importava o que acontecesse, todo mundo sabia que tinha que perguntar sobre dados,
tinha que entender a informação que estava disponível, porque aquilo está no dia a dia de quase todo mundo. Então, se eu tivesse feito ao contrário, galera, eu vou soltar um resultado de share aqui para todo mundo, mostrando 3 pontos curiosos que eu vi, né? Isso é plus, isso não é um processo que vai fazer as pessoas pararem em seu dia a dia e lembrar que aquilo existe. Aquilo é legal pelo desenvolvimento de cultura, mas não é legal pelo fato de você garantir a importância dos dados dentro dos processos. Então, a gente garante, foi o que eu falei lá atrás foi SNOP, foi inovação, foi variável de vendedor. Então, são processos que mexem a agulha de todo mundo. Outra parte que foi super importante da gente ter também, no final do dia, dentro de inovação, foi garantir um melhor speed to shelf, ou seja, a velocidade que a gente chega até a gôndola. E não necessariamente o dado vai garantir o speed to shelf, mas ele chegar na causa raiz e por que você não foi bem. E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo isso, até que hoje, de fato, a gente conseguiu chegar no nível melhor. Mas não porque o dado pegou e falou, tem que fazer isso aqui. Mas o dado apontou falando, olha, tem um problema estrutural nesse bloco. Dá para fazer alguma coisa. E aí, por isso que o dado só na área de dados não funciona. Tem que ter um negócio junto, né? Que é dentro tem que ter o contexto, né? O aprendizado. Naquela tríade. E a mesma coisa migrando para IA, a IA só vai ter adoption se você fizer a IA de um negócio chato. Se você fizer a IA de um negócio legal, as pessoas não vão comprar. Então, assim, o que é chato para fazer? Tabela Excel tem tabela chata para fazer. PowerPoint tem PowerPoint chato para fazer. Se você colocar a IA mirando nessas coisas, eu te garanto que o adoption vai ser muito maior do que um chat GPT. Porque o chat GPT é legal para perguntar, no final do dia igual a Alexa. Você vê, eu tenho a Alexa em casa, desculpa aí, Amazon, vou falar com o lado bom e o lado ruim, mas eu parei de fazer algumas coisas porque eu tenho uma Alexa. O que me tomava tempo? Eu quero saber o resultado do jogo de São Paulo. Ao invés de eu ter que abrir lá um app específico, abrir o Google, digitar lá resultado do jogo de São Paulo agora, eu só ligo e falo, Alex, quanto é que tá o jogo de São Paulo agora? Ela vai lá e me responde. Aí funciona. Qual a temperatura? Perguntas que eu parei de pesquisar no celular e economizei meu tempo e ela me responde. Agora, várias outras funções, né, as pessoas usam para ligar, desligar a TV, ligar, desligar a luz, por isso ela funciona. Mas ela ainda não resolve meus problemas cotidianos. Ela não vai fazer uma apresentação e tudo mais. Então, a IA, quando ela começar a fazer isso para você, você começa a usar muito mais ela. Então, acho que é só um ponto para pensar. Pensem nas coisas chatas das empresas de vocês, que todo mundo odeia fazer, e põe a IA nisso. Aí, normalmente, você vai ter um ganho de adoption muito grande, porque você vai falar, nossa, ao invés de eu gastar um dia fazendo esse negócio, eu gasto 10 minutos. Ou, cara, eu odeio ficar tendo que desenhar aquilo que te no tira slide. o sono, né? Tipo isso. Que te tira Exato. o sono. Ataque Toda chato. semana. O legal a pessoa quer fazer, do jeito que ela faz hoje. Então, assim, o legal, ela não vai querer ter uma IA fazendo o que ela gosta de fazer. Até porque Então, ela acho que tem um receio de ser substituída, né? Então... Exato. Então, acho que esse é um bom caminho para vocês iniciarem com IA. Lembrando, tem que ter dado organizado para isso. Não adianta chegar com IA e falar, tá aqui, vou ligar porque ele faz esse milagre se tua base de informação é zoada. Aí não vai dar certo. Boa. Para a gente fechar, Andreata, acho que daria para a gente fazer assim, uns 5 episódios diferentes, que eu queria ter falado tantas coisas, entrado em tantos temas que não deu. Mas eu acho que para a gente fechar dica final. O que você diria? Talvez assim, o Andreata hoje, né, do presente, o que o Andreata diria para o Andreata do passado, quando começou todo esse movimento de cultura analítica, assim, se você pudesse escolher uma dica, um conselho para uma liderança que está, né, de fato, na liderança desse movimento de cultura analítica, qual que é seu grande conselho, sua grande dica? Nossa, essa aí você me preparou. Deixa eu ver aqui. Eu diria o seguinte, se eu voltasse para o meu eu de 2019, quando a gente começou a área, a gente tinha um dilema, inclusive o Capra trabalhou comigo nesse dilema algumas vezes, que era o percentual de vezes que o Data Hub ele era responsivo e a quantidade de vezes que ele era proativo. Ou seja, quantas vezes eu estava respondendo a pergunta de alguém
versus quantas vezes eu gerando um insight e levando para alguém. No começo do Data Hub, a gente operou num 80-20 para a gente gerar o insight e levar, porque era algo novo. As pessoas não sabiam o que pedir. Então, toda semana a gente soltava uma curiosidade da semana no relatório com uma metodologia nova, com uma modelagem diferente, com um resultado curioso, com uma inovação que ninguém nem lembrava que existia, que eram tantas na época, que a gente ia lá e colocava, ó o que aconteceu, isso aqui deu legal, deu jogo. E isso fez com que a cultura analítica da empresa fosse crescendo. E isso fez com que esse split fosse mudando e a gente chegasse no nível onde uns 20%, 10% ou até às vezes zero é a gente que propõe. E a gente se transforma numa área muito mais responsiva, porque a demanda de questões, de dúvidas, e o desenvolvimento da cultura analítica é tão alto que as pessoas querem cada vez mais daquilo, né? E aí, uma das coisas que a gente fez no passado que ajudou muito a gente foi antes da escola de dados existir oficialmente, a gente pegava uma turma e colocava como se fossem funcionários do Data Hub, para aumentar pessoas que conheciam, a gente chama de flex, que conheciam dados e pudessem ajudar a gente dentro das áreas de destino para liberar um pouco de mão de obra. E aquilo foi muito útil. Só que, com o passar do tempo, a gente foi perdendo algumas dessas coisas. É o que eu falei, os processos, é um processo legal, não é um processo essencial. E aí você vai ruindo esses processos e vai voltando. Então, eu falaria para o meu eu anterior tomar cuidado para que nunca a proposição de coisas do Data Hub deixasse de ser pelo menos 30%. Porque você voltar atrás e conseguir recuperar isso é muito mais difícil do que você ganhar perguntas da galera e ocupar esse espaço analítico dentro da empresa. E esse equilíbrio é importante, porque esse equilíbrio traz desenvolvimento. As pessoas não pedem o novo, as pessoas pedem o que elas já conhecem. Quem está no desenvolvimento consegue buscar o novo. Então, para eu conseguir fazer a manutenção e a criação de novas análises hoje, eu acabo tendo que pensar em formas totalmente diferentes de organizar a equipe para garantir minimamente alguém separado operando isso. E, obviamente, é muito mais complexo do que era antigamente. Boa, gostei. Andreata, obrigada mais uma vez. Foi um prazer conversar com você. O tempo, a hora voou, foi super rápido. Então, pessoal, também, para quem vai assistir a gente logo mais, muito obrigada. Logo mais a gente coloca esse episódio no ar. Teremos mais episódios também, dando continuidade do nosso podcast Decodificando a Jornada Analítica. Mas só para te agradecer mesmo, Andreata. Imagina, eu que Obrigada agradeço o pela. convite. Valeu, gente. Até a próxima.